Se você quer começar a investir no mercado imobiliário, principalmente focando em imóveis para locação, mas não sabe como começar usando os consórcios e com pouco dinheiro, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar todo o passo a passo. E para a gente já começar sem enrolação, eu preparei uma lousa para facilitar um pouco a explicação. Muita gente tem dúvidas sobre como utilizar os consórcios para investir em imóveis de locação principalmente. E tudo começa com a ideia de que imóvel é um desejo, porque muita gente tem vontade de fato de ter algumas kitnets, de ter alguns estúdios, alguns imóveis para locação para garantir uma renda passiva, mas a grande realidade é que o imóvel custa caro. A gente mal consegue fazer sobrar dinheiro para investir, quanto mais para comprar um imóvel que representa normalmente muitos salários de nós meros mortais. E pensando em alternativa a isso, tudo começa com um aporte mensal. Quanto a gente vai destinar mensalmente para esse projeto? E claro que, se eu estou falando para a gente começar com pouco dinheiro, não existe nenhum tipo de milagre, você vai precisar fazer aportes mensais. E esses aportes mensais darão origem a algumas cotinhas. E percebam que eu falo de propósito a ideia de você comprar algumas cotinhas e não uma cota. Isso acontece principalmente porque a ideia de você, ao invés de comprar, por exemplo, uma cota de 400, 500, 600 mil reais, você compra várias cotas menores. Por isso que eu gosto de falar de algumas cotinhas mesmo, e não concentrar. A ideia de você fazer isso parte justamente de você ter mais chances nos sorteios, porque uma carta contemplada no sorteio te dá um custo muito baixo, é uma baita condição. Só que nem todas as cartas vão contemplar cedo. Por isso que quando você tem várias cotas pequenas, fica mais fácil de você ter um custo médio melhor. Mas pode ficar tranquilo que eu vou explicar isso um pouquinho melhor para frente. E a partir daí, a gente consegue, tendo várias cotinhas, misturar as estratégias de lance fixo e lance livre. A ideia desse vídeo não é explicar no detalhe como funcionam os dois, mas eu vou fazer um resumo bem rápido. O lance fixo, como o próprio nome já diz, é um lance travado. Ele tem o mesmo valor para todas as pessoas. Então quem dá esse lance participa de uma espécie de sorteio, apenas entre as pessoas que deram lance. E a pessoa que for sorteada, ela vai ter que pagar esse lance. A vantagem é que normalmente é um valor muito menor do que os lances livres, que são mais populares. Aqui, para vocês terem uma ideia, você vai precisar de mais ou menos 28% do crédito líquido que você vai receber. E por que eu falo crédito líquido? Porque normalmente aqui você vai pagar um pedaço do lance com o próprio crédito da carta e o resto, que será 28% do que você vai receber de crédito, você vai ter que dar do bolso. Percebam que aqui é uma forma de a gente acessar um crédito a uma entrada baixa, porém, isso não acontece do dia para a noite. Por outro lado, o lance livre, que é o mais popular, que é aquele lance de quem der mais, leva. Só que aqui os lances são muito mais altos. Aqui a gente está falando de na casa de 55% a 60%. Essa tem sido a realidade de hoje. Percebam a diferença. E quando você tem várias cartas competindo no lance fixo, a sua chance aumenta muito. E sem contar também que tem a chance de você ser sorteado. Mas percebam que eu nem estou apostando toda a minha energia e toda a minha esperança apenas no sorteio. E agora eu vou sintetizar tudo isso dando um exemplo prático. Imagine que o seu foco seja comprar kitnets ou estúdios no valor de 160 mil reais. Eu sei que algumas pessoas vão falar que com esse valor não dá para comprar nada. E outras pessoas vão falar que dá para comprar um bom imóvel. Isso varia muito de região. Mas a ideia aqui é ser didático e você pode adaptar esse exemplo para a sua realidade sem problema algum. E o exemplo que eu vou dar aqui é considerando que você compre 5 cotas de 100 mil reais. E aí você pode me falar, poxa, Nicolas, mas 5 cotas de 100 mil reais é muito mais do que o foco que eu tenho, que são os 160 mil da kitnet. E aí eu te respondo, a ideia é você ter várias casas de aluguel. Então você vai precisar de sempre ter crédito contemplando. Por isso que o ideal é que você faça o máximo de cotas que você conseguir sem comprometer o seu orçamento. Porque quem já me acompanha no canal sabe que se você cancela uma carta,
você perde dinheiro. É o único caminho, se você fizer da forma correta, onde você vai perder dinheiro. E voltando no exemplo aqui, imagine essas 5 cotas. Cada pontinho dessa representa o pagamento da parcela mensal. Então imagina que você pagou as 5 cotas no primeiro mês, 2, 3, 4, 5 e foi pagando. Até que depois de 12 meses, a primeira cota foi sorteada. Então o cenário mudou um pouquinho. Você tem 100 mil reais contemplados e 400 mil não contemplados. Só que nesse momento você olha e fala, poxa, eu só estou precisando de mais um pouco de crédito para comprar a primeira kitnet, o primeiro estúdio. Então você dá um lance em cima de uma carta de 100 mil no próximo mês. Perceba que aqui a gente colocou um LL, um lance livre. Porque aqui você tem muito mais chance de fazer isso de forma rápida. Então, considerando esse lance livre que você deu, você vai receber um crédito de 70 mil reais, porque desses 100 mil que você contratou, você vai precisar usar 30 de lance embutido, mas vai precisar dar 60% desse crédito aqui. Então significa que, para conseguir esse crédito de 70 mil, você vai ter que dar 42 mil reais de lance do bolso. Só que você já tinha 100 mil contemplado por sorteio, e você precisou de 42 para contemplar 70 mil reais. Então isso significa que se você precisou de 42 mil de lance para contemplar 170 mil, você vai precisar de 24%. Percebe o efeito de você ter várias cotas e fazer a junção? Uma carta contemplada por sorteio consegue te dar um custo médio muito mais baixo. Então nesse momento você consegue comprar a sua primeira kitnet, inclusive aqui sobraria 10 mil reais para você usar, por exemplo, em reembolso de ITBI, custas cartoriais, ou até mesmo fazer alguma reforma, e aí nesse momento você teria o aluguel e conseguiria comprar novas cotas. E ainda, cada cota que você ainda tinha anteriormente, elas foram passando os meses e elas foram tendo mais chances de serem sorteadas. Sem contar que, ao longo dos meses, você pode ir dando lance fixo em todas as cartas. Se elas forem contempladas, você não vai precisar dos 60% de 70 mil, que seria o crédito final. Você vai precisar de muito menos, cerca de 28%. Então você economiza praticamente metade desse dinheiro. Percebam como vocês vão conseguindo fazer uma bola de neve de crédito usando a própria renda do imóvel, usando os seus aportes mensais e poucos aportes esporádicos. Inclusive, se você não tivesse o dinheiro para dar esse lance aqui, você poderia simplesmente esperar a segunda cota ser contemplada. E um detalhe importante, eu estou falando dos 24% aqui, mas é importante somar também as parcelas pagas anteriormente, que seriam essas aqui. Então daria um pouquinho mais, daria 27%, 28%. Ainda assim, é uma entrada muito próxima do financiamento, só que ao invés de você ter um custo e juros por 35 anos, aqui no consórcio você contratou uma carta de 16, 17, 18 anos, um prazo bem menor, onde você vai ter o inquilino te ajudando a pagar a parcela. Percebam que a ideia desse vídeo não é comentar sobre as formas de contemplação, mas explicar justamente o poder da estratégia de você fracionar o seu crédito para ter mais chances de fazer um custo médio melhor. Mas se você quiser entender nos detalhes como se constrói patrimônio e todas as artimanhas para que você não caia em armadilhas de consórcio, eu vou deixar aqui na descrição o link do MCPC, o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcios. Custa menos do que uma pizza e se você não gostar do curso, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E voltando aqui para o tema do vídeo, outros pontos que são muito importantes de serem assimilados. Essa carta, quando ela é contemplada, vamos supor que você pagou 12 parcelas, que são as primeiras parcelas dessa cota. Esse crédito de 100 mil reais, ele vai para um fundo de renda fixa. Então, na realidade de hoje, por exemplo, que a gente tem uma Selic de 15% ao ano, esse crédito vai render mais do que a parcela. Então você não precisa ter pressa para achar um imóvel rápido, porque esse crédito inteiro vai ficar rendendo, sendo que você pagou 12 parcelas e vai ter um rendimento sobre o crédito total. Isso é muito importante. Isso que a gente chama de rentabilidade pós-contemplação. Pouca gente sabe disso, e isso é muito importante. Outro ponto muito importante é que muitas pessoas têm medo do consórcio, porque a cada ano a parcela vai reajustando pela inflação. Só quando você compra um imóvel,
Normalmente, o imóvel também tem o aluguel reajustado pela inflação. Mesmo que você não consiga consistentemente reajustar o seu aluguel, de alguma forma você vai fazer isso. É só olhar quanto as pessoas pagavam de aluguel há 10 anos e quanto pagam hoje. Ninguém consegue ficar muitos anos sem ter o reajuste da inflação. Na prática, isso não acontece. Além de que, vamos supor que nesse caso você comprou a kitnet depois de um ano e meio, 2 anos, enfim. Como você conseguiu encaixar essa estratégia? Só que do momento que você compra o imóvel, a partir daí o imóvel é seu e toda a valorização do imóvel, se for numa região boa, é sua. E o inquilino que está pagando a parcela ou boa parte da parcela para você. E depois dos 15, 14, 16, 17 anos, depende de como foi feita essa contratação, todo o imóvel é seu e o aluguel é seu também. E por fim, como eu mencionei, a ideia não é explicar sobre como se ganha dinheiro com consórcio da forma direta, mas você ainda tem a possibilidade de vender a carta contemplada. Imagine que você pagou 12 parcelas e tem uma carta na mão contemplada. Tem um monte de gente indo no banco fazer financiamentos e dando 20, 30% de entrada. Então você consegue entregar para essa pessoa uma condição melhor, num prazo menor e ainda cobrar um ágio por isso. Por isso que existe um mercado de cartas contempladas. É um plano B que muita gente usa para fazer dinheiro com consórcio. E se você gostou desse vídeo, achou que agregou informação para você, deixa nos comentários e se inscreva no canal. Isso me ajuda a cada vez levar mais informação para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.